Olá, olha eu aqui de novo, enfim, para falar com vocês hoje um pouquinho mais do autoconhecimento. Como é importante a gente entender o funcionamento do nosso corpo, saber como ele é rico em terminações nervosas. Ele tem sensibilidade espalhada por todo ele. Do fio de cabelo ao dedão do pé a gente pode sentir excitação. Então, por que ainda essa fixação só com o genital? Né? Ainda está muito enraizado na nossa cultura achar que o prazer sexual está simplesmente no genital. Principalmente os homens acham que só no pênis que ele vai sentir prazer. Claro, né, ali tem muita terminação nervosa, é ali que ele tem um ápice de prazer, enfim, mas tocar o corpo dele como um todo pode ser muito prazeroso, desde o mamilo, o beijo, uma carícia no pescoço. Então, quando a gente começa a entender que tocar todo o corpo pode ser muito prazeroso, sai dessa fixação que só penetração, só quando eu tiver ereto, só quando eu tiver essa demonstração no meu corpo que eu vou ter a possibilidade de sentir prazer, né? As mulheres também acabam que puxam isso como verdade para elas também, achar que só na vulva elas sentem prazer. O clitóris que a gente tem, um órgão exclusivo para sentir prazer, não serve para outra função senão essa, está nessa região do nosso corpo. Mas também temos possibilidade de chegar ao orgasmo com estímulos por todo ele, né? Então é muito mais fácil com estímulo clitoriano, fato, né? Mas uma mulher, por exemplo, pode chegar ao orgasmo só com estímulo no mamilo, só com uma boa mamada no seio, né? Quando o parceiro, a parceira vem estimular o seio dessa mulher, ela pode sim sentir muito prazer e, como tem um corpo todo sensível, chegar ao orgasmo com esse estímulo, por que não? Né? Mas precisamos para isso entender como o nosso corpo tem tanta sensibilidade. E através do tocá-lo que a gente chega muitas vezes nessa compreensão. E culturalmente também falando, ainda tem muitos bloqueios, principalmente para nós mulheres, do não tocar o próprio corpo. Muito ligado à masturbação, que é extremamente saudável, tocar o próprio corpo, né? Então a gente tem muito essa questão da questão religiosa, e muitas vezes nem só pelo cunho religioso, mas por estar tão enraizado na nossa cultura que se tocar é algo nojento, é algo sujo, ninguém pode tocar. Muitas vezes é só na vida adulta que a gente permite o parceiro a se tocar, dá licença para ele tocar. Ele pode, a gente mesmo não, né? A gente só toca ele no máximo no banho e olhe lá se a gente não terceiriza esse toque para uma bucha, né? Para o sabonete, enfim. Então, tocar o corpo para muitas pessoas é extremamente penoso, doloroso e muitas vezes nojento. Então, a gente precisa entender como que o nosso corpo é tão potencial, né? Tem tanto potencial e a gente não explora. E aí a gente escuta muito falar quanto ao ato sexual, né, e principalmente dos homens. Enquanto eu tiver dedo e língua, eu vou dar prazer para minha mulher. Mas se você não saber usar o dedo e a língua, não vai adiantar de nada, né? Então, para que a gente precisa entender um pouco do nosso corpo, um pouco não, muito, né, do nosso corpo, e pelo menos um pouco do corpo do outro? Para saber como dar prazer. E se a gente sabe muito mais do nosso corpo, vai orientar o outro a nos dar prazer, e muitas vezes ele também vai dar esse retorno. E aí, até falando numa relação homoafetiva, por exemplo, se você não conhece, uma mulher vai saber muito mais agradar a outra mulher, um homem vai saber muito mais agradar a outro homem, mas também se cada um tá travado do seu lado e achar que só aquilo ali é dado prazer, não consegue compreender o pouco, como é que vai entender o do outro, mesmo sendo tão parecidos fisicamente. Então, é muita coisinha que vai sendo empurrada como verdade e não necessariamente é assim. Então, nada melhor do que você, dona do seu corpo, entender como ele funciona muito melhor, né? No caso de nós mulheres, ele é um pouco até mais amplo e mais difícil conhecer, porque a gente tem que já quebrar também essa ideia que o nosso corpo é sujo, a menstruação é algo sujo, ao tocar ele é assim, assado, tem que colocar a calcinha para tampar, porque tem que proteger da saúde, enfim. Então a gente tem que entender tanta coisa além disso, e eu tenho programado aí muitos vídeos para falar sobre começar a fazer as pazes com o nosso corpo, fazer as pazes com o nosso ciclo menstrual, entender que o nosso corpo, ele é riquíssimo, inclusive a nossa vulva é autolimpante, então você andar sem calcinha é algo extremamente benéfico para a sua saúde íntima, né? Então a gente tem muito papo
para tocar aí pela frente. Mas aí, hoje eu vou falar só um pouquinho mais sobre como é necessário a gente tocar o nosso corpo, ou permitir, pelo menos, que o outro nos toque. Claro, tudo com sentido consensual, exatamente, é uma parceria ali com o seu parceiro, com a sua parceira, você permitir a ser tocado. Isso é importante a gente falar, né? Então, quando você permite se tocar ou ser tocada, você vai despertando com toques, inclusive suaves, toda a sensibilidade do seu corpo, né? O seio, a própria vulva, no caso dos homens, o pênis, enfim. Então, a gente permitir tocar o corpo como um todo vai fazer total diferença, né? Então, os homens acham que a masturbação, claro, com certeza deve ser prazeroso, né? Aquele movimento de vai e vem, o 5 contra 1, enfim, tantos nomes que a gente escuta por aí, né? Então, é prazeroso, fato que é, mas eles, inclusive, nem conseguem perceber a anatomia do próprio pênis, e aí fiquem atentos que depois eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, né? Glande, saco escrotal, todo o corpo do pênis, tem terminações nervosas por todo ele, e você desperdiça no manuseio só desse vai e vem de pele, né? Você puxando o prepúcio ali, massageando o corpo do pênis. Aí na hora da penetração, acha que é isso também, na hora do sexo oral é só isso também, então é um vai e vem constante, que com certeza deve te dar prazer, mas pode ser muito mais prazeroso pensar em outras formas, né? Se não só esse vai e vem. Você, mulher, entendendo também o funcionamento do seu corpo, vendo quão rica é a sua vulva, né? As terminações nervosas que tem por ela, o clitóris que é poderosíssimo, e também cada um eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre cada parte disso, tá? O seu canal vaginal tem tantas terminações nervosas que com a penetração você pode sentir prazer, né? Para algumas mulheres isso jamais, isso não acontece, porque ela tem alguém com quem faz sexo, que não necessariamente é parceria ali sendo formada, né? Faz sexo simplesmente com esse intuito, o cara só quer entrar naquele parquinho de diversão, né? Estacionar o carro, ou dar ré e ir pra frente, dar ré e pra frente, dar ré e pra frente, enfim, e fica nesse vai e vem, a mulher ressecada, enfim, pra ela entender que aquilo ali pode proporcionar prazer, é inviável, porque pra ela foi apresentado um sexo muito ruim, né? Então, sexo pode sim ser prazeroso para ambos, né? Pode ser permitido sentir prazer por todo o corpo. Para que a gente afunilar para a ideia de só o genital? E, quiçá, né, a ideia de que o próprio genital pode dar muito mais prazer do que essa ideia de simplesmente penetração, vai e vem, sem estímulo algum. E quando o homem pensa em vir a fazer algum estímulo para a mulher, é simplesmente por tanto escutar. Preliminar é fundamental. Ligou o botãozinho de prazer, pronto, a mulher tá pronta, tá satisfeita, tá lubrificada. Não é bem assim, né? Carícias é tempo todo, para o homem e para a mulher pode ser extremamente prazeroso. Então, entenda mais o seu corpo, venha para o mundo do autoconhecimento, né? Enxergue essa luz no fim do túnel, e que esse túnel pode ser bem próximo de você chegar ao final dele pelo fato de sentir muito mais prazer. Tá? Então, se entenda mais, se entrega mais, compreenda mais o seu corpo e veja o quão rico ele é. Beijos e sensualize sempre!